Olá pessoal, bem-vindos à aula da anamnese. A primeira parte do exame clínico é um passo fundamental para você fazer o atendimento de um paciente. Vocês precisam saber identificar o paciente, entender a queixa principal, investigar essa queixa, relacionar ela com o histórico de saúde do paciente e com o histórico familiar. Essa é uma divisão da anamnese em 5 etapas. Isso vai servir como um guia para vocês conseguirem desenvolver o seu próprio método de fazer a anamnese. Lembrem-se, a anamnese ela tem que ser ordenada conforme o paciente vai te dando as informações. Então não tem exatamente um roteiro a ser seguido. Então, como eu comentei com vocês, 5 partes. Primeiro, a identificação do paciente, após a queixa principal, a história da moléstia atual, que é onde a gente vai investigar a queixa principal, histórico médico pregresso e histórico médico familiar. Lembrando, a anamnese é um registro de dados obtidos numa conversa inicial com o paciente ou algum informante do mesmo. Quando a gente vai falar sobre identificação do paciente, em muitos locais o prontuário eletrônico já nos traz todas essas informações, mas alguns conceitos fundamentais. A data do atendimento, nome completo, a idade, sexo, cor desse paciente, nacionalidade e naturalidade, porque isso influencia muito em como ele vê o estado de saúde, como é que ele vai relatar as informações, estado civil, escolaridade e profissão. Por exemplo, um paciente idoso com uma fratura de fêmur vai diferir muito de um construtor civil com uma fratura de fêmur. Os dois vão apresentar a mesma queixa principal, né, o mesmo fator que agravou a saúde deles, que é uma fratura de fêmur, só que são dois pacientes que estão em condições de vida, em momentos de vida completamente diferentes. E tudo isso vai impactar quando a gente vai fazer aquela visão holística do paciente. O endereço atual e a procedência dele. A queixa principal, a gente precisa se ater a usar exatamente as palavras que o paciente está relatando, porque é isso que vai guiar a nossa investigação. Junto com a queixa, sempre peguem a duração. Por exemplo, uma dor de cabeça 3 dias, estou vomitando desde ontem à noite, meu peito está doendo desde que acordei. A duração da queixa nos dá uma visão para a gente conseguir entender, mas quando a gente for para a próxima etapa, que é a história da moléstia atual. Aqui é onde de fato vocês vão conseguir as informações sobre o estado do paciente. É um dos pontos chaves da anamnese. Vocês vão entender como é que a queixa principal se manifestou nesse paciente e como é que ela pode estar relacionado ao seu quadro atual. Aqui na apresentação, eu estou trazendo para vocês algumas perguntas que podem ajudar vocês a fazer essa investigação. Como, por exemplo, um dos pontos que vocês têm que investigar na história da moléstia atual é a cronologia. Quando foi o início, a duração, como que foi o início, como é que foi a evolução da queixa principal. Então, exemplo de pergunta que você pode fazer ao paciente ou ao informante. Quando você percebeu os primeiros sintomas? Como foi o início dos sintomas? Como a condição evoluiu desde então? Outro ponto que a gente tem que saber, localização corporal. Por exemplo, era uma dor na mão, que acabou chegando ao antebraço, ao braço, ou era uma dormência no pé, que acabou se estendendo para a perna toda. Então você tem que perguntar para o paciente, onde exatamente você sente os sintomas? Se eles estão limitados a uma área específica, se eles estão irradiando para outra parte do corpo. Quando a gente fala em qualidade, é mais sobre a questão da sensação. É um aspecto físico. Por exemplo, como você descreveria a sensação que está experimentando? Os sintomas têm algum aspecto físico notável? Dando um exemplo rápido aqui, dor de cabeça. O paciente pode relatar que a dor de cabeça dele é como se tivesse alguma coisa pulsando dentro da cabeça, ou se é como se tivesse alguma coisa martelando a cabeça dele. Aí já são duas questões bem diferentes que ajudam a gente a entender mais sobre qual foi a origem dessa dor de cabeça. A quantidade, há quanto tempo ele está sentindo esses sintomas, como é que está sendo a intensidade. Seguindo na história da moléstia atual ainda,
circunstâncias que podem estar influenciando essa dor, essa queixa principal, fatores agravantes ou atenuantes. Por exemplo, o paciente chegou com um ferimento corto-contuso no braço e está se apresentando embriagado. Algumas manifestações associadas também, o paciente dá entrada para atendimento, relatando perda de peso e vômito, e ele também teve uma cirurgia recente. Ou ele chega relatando dor abdominal e traz um relato dele que ele teve uma acentuada perda de peso nos últimos 2 meses. Aí são informações importantes que a gente está conseguindo coletar também. Agora a próxima parte é a história médica pregressa, que é a história de saúde que o paciente desenvolveu, o seu histórico de saúde de vida, que vai envolver condições de nascimento, passado, se ele teve alguma doença, se ele teve alguma cirurgia, se ele tem alguma condição crônica de saúde, questão de mulheres menarcas, ciclo menstrual, condições de vida. Aqui a gente consegue investigar a questão de como é que é a alimentação, como é que é a habitação, como é que são as condições sanitárias do local onde ele vive, questão de hábitos, se fuma, se bebe, se teve algum fator de risco recentemente, se segue uma dieta, tem bons hábitos alimentares e o uso de medicamentos. Se já fez uso de algum medicamento específico, se tem alguma medicação de uso contínuo. Essa não é uma parte tão fundamental quanto a história da moléstia atual, mas na história médica pregressa tem muitos pontos que a gente tem que acabar investigando. Durante a prática de vocês, em algum momento, vocês vão identificar, através da história da moléstia atual, alguns pontos específicos que vocês vão ter que investigar na história médica pregressa. Por exemplo, se o paciente chega com uma queixa de estar com uma dor no peito, depois, quando vocês vierem fazer essa história médica pregressa, vocês vão ter que saber como é que foi, se ele já teve alguma cirurgia cardíaca, como é que são os hábitos de alimentação desse paciente, se ele já faz uso de algum medicamento de uso contínuo. Aqui, para auxiliar vocês também, algumas perguntas que vocês podem fazer em cada etapa dessa investigação do histórico médico do paciente, relacionado aos hábitos, aos medicamentos. E, por fim, o histórico familiar de saúde. Aqui, vocês vão ter que saber como é que é o histórico de saúde e as condições de vida de alguns familiares. Pais, irmãos, cônjuges, filhos e avós. Por quê? Muitas doenças têm um fator genético e muitas doenças têm um fator de estilo de vida. E a nossa família normalmente compartilha de um estilo de vida semelhante e compartilha de um histórico genético, de uma carga genética semelhante também. Causas morte dos falecimentos dos familiares, se algum outro familiar representa sentir a mesma queixa que o paciente está apresentando, se tem alguma doença que ocorre muito na família desse paciente. Por exemplo, o paciente chega no pronto-socorro relatando uma dor no peito e após fazer o primeiro atendimento, vocês vão fazer uma anamnese mais aprofundada e você descobre que o avô desse paciente morreu do que eles chamam de infarto fulminante. É uma informação valiosa para você conseguir fazer o atendimento desse paciente no futuro e até para você conseguir sensibilizar ele para seguir um tratamento a longo prazo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Deixem um like, compartilhem. Se vocês quiserem um roteiro semelhante a esse que eu usei na apresentação, deixem um comentário também.